em 1 Tessalonicenses, temos feito a exposição desta carta que o apóstolo Paulo escreveu. Então peço aos irmãos que abram lá. Em 1 Tessalonicenses, hoje nós vamos meditar do verso de número 5 ao verso 10 do capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós já meditamos e vimos que o apóstolo Paulo inicia esta carta, primeiramente dando graças a Deus pela lembrança que ele tinha da conversão dos tessalonicenses ao evangelho do Senhor Jesus. E nós começamos então a meditar sobre as características de um povo eleito do Senhor. Paulo nos fala no verso 3, essas três características. A primeira delas, operosidade da vossa fé. A segunda, a abnegação do vosso amor. E a terceira, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz no verso 4 que essas três características eram evidências de que aqueles irmãos eram amados de Deus e escolhidos pelo Senhor. Agora, a partir do verso de número 5, Paulo vai lembrar da recepção do evangelho no poder do Espírito Santo de Deus. E aqui o apóstolo Paulo nos mostra um indicador do passado que atesta o fato daqueles crentes no Senhor Jesus na cidade de Tessalônica serem um povo eleito de Deus. Ele mostra para nós que eles se converteram pela pregação do evangelho através do poder de Deus que foi manifestado sobre eles através da pregação. Por isso ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, porque o nosso evangelho. Interessante que Paulo usa aqui a expressão nosso evangelho, porque ele está se referindo não só ao trabalho dele como apóstolo, mas também ao trabalho de Silas e Timóteo, a saudação que ele faz no verso de número 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é Silas. Esses três fizeram parte dessa segunda viagem missionária e os três estiveram ativamente envolvidos na pregação do evangelho enquanto estiveram na cidade de Tessalônica. Por isso, Paulo usa essa expressão, o nosso evangelho, referindo-se então ao compromisso deles
de pregarem tão somente o evangelho do Senhor Jesus. Paulo aqui não criou o evangelho, ele vai dizer no capítulo 2, verso de número 2, ele fala que o evangelho não é o evangelho dele, mas é o evangelho de Deus. No verso de número 9 também ele usa a mesma expressão. Vos proclamamos o evangelho de Deus. Ou seja, Paulo, Silas e Timóteo receberam o evangelho do Senhor Deus. E este evangelho significa nada mais e nada menos do que as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus, né? O cerne do evangelho é o que Deus fez por nós. Ele ter nos dado o seu Filho para morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, sendo assim o nosso único Senhor e Salvador. Veja que esta era, então, a mensagem pregada por Paulo, por Silas e por Timóteo. Era uma pregação onde mostrava para todas as pessoas que só há um único Salvador, só há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E eles pregaram esse evangelho, convidando as pessoas, exortando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados e a crerem em Jesus como seu único Salvador. Por isso, Paulo nos fala que esse poder revelado na pregação do Evangelho não veio somente em palavras. Não veio somente em palavras. É verdade que Deus usa as palavras. E aqui palavras se refere à pregação do Evangelho. Deus usa as nossas vidas quando pregamos o Evangelho para que as pessoas sejam transformadas, sejam alcançadas, para que as pessoas se convertam a Cristo Jesus. Como Paulo vai dizer lá em Romanos 10, verso 17, a pregação, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação, ouvir da palavra de Cristo. Mas não é a nossa palavra que transforma o coração de alguém, né? Paulo tinha plena consciência disso, porque ele vai dizer: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Em poder no Espírito Santo. Ou seja, o poder de transformar um coração vem através da poderosa ação do Espírito Santo de Deus, que aplica no coração o evangelho que está sendo pregado. Então, nós precisamos entender isso, que é o poder do Espírito Santo que converte o coração de alguém quando nós pregamos o evangelho de Cristo Jesus. E aqui entendemos então duas coisas que são muito importantes. Primeiro, Deus usa a nossa vida para levar o evangelho a pessoas que não conhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não somos nós que transformamos o coração das pessoas. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas embaixadores, nós somos apenas testemunhas do Evangelho. Quem transforma o coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Isso é muito claro quando nós olhamos lá para o texto de Atos dos Apóstolos, nesta segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e dos seus companheiros, que era Silas e Timóteo. E lá em Atos capítulo 16, você vai ter o relato deles pregando o evangelho na cidade de Filipos. E o texto nos fala que eles foram até um lugar, era no dia de sábado, e eles foram até um lugar que era um lugar de oração, e ali tinha algumas mulheres. E o texto fala assim, no verso de número 14, de Atos capítulo 16. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava.
Ela escutava Paulo, Silas e Timóteo pregando o evangelho. Aí o texto diz assim: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, não foi Paulo que converteu o coração de Lídia. Foi a ação do Espírito Santo por meio da pregação do evangelho que transformou o coração dela. Se Deus não tivesse, por obra do Espírito Santo, transformado o coração de Lídia, regenerado o coração dela e aplicado de maneira eficaz a pregação do evangelho, ela jamais teria se convertido a Cristo Jesus. Então, Deus usa a pregação, mas nós precisamos entender que dependemos da ação do Espírito Santo de Deus para converter os corações. A nossa palavra chega até o ouvido, mas quem faz com que esta palavra pregada, o evangelho proclamado, transforme o coração, é a ação única, exclusiva e soberana do Espírito Santo de Deus. Esta era a convicção de Paulo, no entanto, que ele vai dizer, quando ele diz lá no verso de número 5 de 1 Tessalonicenses: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Em plena convicção. Essa era a convicção do apóstolo Paulo, de que era através da pregação do evangelho e da ação do Espírito Santo de Deus que as pessoas se arrependiam e criam em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Bom, após Paulo, então, deixar claro esta evidência da conversão dos Tessalonicenses por meio da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo de Deus, ele vai mostrar agora no verso seguinte, ele vai mostrar que uma das marcas de um povo eleito de Deus, convertido a Cristo Jesus, é exatamente essas pessoas se tornarem agora seguidoras, discípulas do Senhor Jesus. E ele diz assim no verso 6: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. A palavra que Paulo usa aqui para imitador é a palavra que nós usamos na língua portuguesa para mímica, Ou aquele que tenta imitar alguém. Nós temos vários imitadores, A pessoa tenta imitar a voz, o jeito da outra pessoa. É a palavra mímica, E é essa palavra que Paulo usa aqui, mostrando que aqueles que ouviram a pregação do evangelho através do seu ministério foram transformados pelo poder do Espírito Santo. E essas pessoas se tornaram, então, imitadores. Passaram a seguir o exemplo de Paulo, de Silas e de Timóteo, porque eles eram discípulos do Senhor Jesus. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Ser um discípulo significa nós viver como o Senhor Jesus viveu. E aqui é interessante algo, de que o Senhor vai usar as nossas vidas para que através do nosso testemunho as pessoas olhem para nós e elas aprendam através do nosso estilo de vida o que é ser um seguidor do Senhor Jesus. Então nós não podemos simplesmente, meus irmãos, falar para as pessoas: não olhem para mim, olhem para Jesus, Veja que não era isso que Paulo, Silas e Timóteo estavam ensinando para as pessoas. Pelo contrário, eles estavam dizendo: olhem para nós, porque nós estamos procurando ser discípulos de Jesus. Evidentemente que Paulo não era perfeito, nem Silas e nem Timóteo, mas Paulo aqui não ignora de que as pessoas vão conhecer o evangelho através do nosso testemunho,
Não tem como apenas nós falarmos para as pessoas: olhe para Jesus e não olhe para a minha vida. A nossa vida precisa sim, meus irmãos, mesmo nós tendo falhas e erros, mas nós temos que entender que as pessoas vão olhar para nós, vão olhar para nós, vão olhar para o nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida vai, de certa maneira, ser uma maneira das pessoas compreenderem o Evangelho de Jesus, através do nosso testemunho, através do nosso testemunho. E aqueles crentes recém-convertidos na cidade de Tessalônica logo entenderam isso, o que é ser um discípulo de Cristo, né? Então nós precisamos de Jesus, mas também nós precisamos de pessoas que dão um bom testemunho para nós sermos seguidores de Cristo Jesus. Veja que outra característica nós temos aqui de um eleito de Deus, de um povo escolhido de Deus, que é o fato de que nós, em meio às dificuldades, nós perseveramos no Evangelho. E é isso que Paulo vai dizer, lembrando da conversão dos Tessalonicenses. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eles eram crentes no Senhor Jesus de fato porque eles estavam sendo provados duramente. A palavra aqui, tribulação, significa aperto. E essa tribulação vinha das pessoas da cidade de Tessalônica. Vale a pena nós lembrarmos disso. O texto lá de Atos, capítulo de número 17, nos informa o que acontecia com aqueles crentes que se convertiam ao Senhor Jesus. Lá em Atos capítulo 17, você vai ter essa informação, quando diz aí, a partir do verso de número 2, Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, quando Paulo esteve lá na cidade de Tessalônica, ele procurou, era um costume de Paulo, primeiro procurar a sinagoga com o objetivo de mostrar aos judeus que Jesus é o Messias. E o texto nos fala que houve, então, uma grande conversão de pessoas a Cristo Jesus. Aí o verso 5 vai nos informar a perseguição que eles sofreram por se converter a Cristo Jesus. Verso 5 diz: os judeus da sinagoga, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvir estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Então, esta era a perseguição que aqueles que se converteram e passaram a crer que Jesus era o seu Salvador, começaram a sofrer na cidade de Tessalônica. Os demais judeus, movidos por inveja, começaram a denunciar os cristãos que se convertiam às autoridades da cidade, às autoridades romanas da cidade, dizendo que eles estavam cometendo crime de traição, porque diziam agora que há outro rei além de César, que era Jesus, né? Paulo vai fazer referência lá na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, que parece que esta perseguição não aconteceu apenas durante o seu ministério, enquanto ele passou pela cidade, mas ela continuou, porque ele faz referência a isso lá no capítulo 2 de Tessalonicenses, no verso
14, dizendo assim, 14:15. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. Então, veja que a mesma experiência que aqueles cristãos lá na Judéia tiveram quando se converteram a Jesus, sendo perseguidos pelo seu próprio povo, né? Seu próprio povo. Essa era a experiência que agora, na cidade de Tessalônica, tanto gregos que se convertiam a Cristo Jesus, como as mulheres distintas, estavam sofrendo com os judeus que moravam naquela cidade. Estavam também denunciando eles às autoridades. Então, a perseguição é algo que vai acompanhar em alguma medida aqueles que se convertem a Cristo Jesus. Nós vivemos isso em alguns países já no mundo. Nós, no nosso país, às vezes sofremos algum tipo de perseguição. O fato é que aqueles cristãos, sendo perseguidos na sua cidade, eles, mesmo em meio a esta perseguição, Paulo diz que eles tinham alegria. Alegria, fala, alegria do Espírito Santo. Alegria do Espírito Santo. Sabemos que este é um dos frutos do Espírito Santo na vida do cristão, alegria. E por que ter alegria quando você sofre perseguição por causa do Evangelho? O Senhor Jesus disse lá em Mateus 5. Mateus capítulo 5, no Sermão das Bem-aventuranças, no verso de número 11 e 12, ele diz assim: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus diz que é bem-aventurado, que é feliz aquele que por causa do evangelho é perseguido. Jesus diz que um dos motivos é que nós devemos nos alegrar na perseguição, porque haverá uma grande recompensa, um grande galardão para aqueles que são perseguidos pelo testemunho de Cristo Jesus. Esta era a experiência que você vai encontrar lá em Atos capítulo 5, dos apóstolos. Atos capítulo 5, verso 41, diz assim: E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Por esse nome. Então, meus irmãos, sofrer perseguição, porque nós somos crentes no Senhor Jesus, deve ser motivo de alegria. E esta era a alegria daqueles crentes, daqueles cristãos na cidade de Tessalônica. Em meio a muita tribulação, eles tinham alegria produzida pelo Espírito Santo de Deus, por causa do testemunho que eles davam a respeito do Senhor Jesus. Paulo continua mostrando que ele dava graças a Deus, porque eles eram um povo escolhido de Deus. E a outra característica que ele nos apresenta está logo em seguida no verso de número 7. Paulo diz assim: De sorte que vos tornastes o modelo
para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A primeira coisa que eu quero destacar é que aqueles crentes na cidade tessalônica eram recém-convertidos. Eram recém-convertidos. Mas apesar do pouco tempo que eles tinham de conversão a Cristo Jesus, Paulo diz aqui que eles já eram modelo, já serviam de referência do que é ser um cristão maduro, não somente dentro da própria cidade, mas para toda a região. Paulo aqui fala da Macedônia e da Acaia. Paulo está falando de duas regiões aqui. Primeiro, Macedônia compreendia as cidades de Tessalônica, Filipos e Bereia. E a região da Acaia era o sul da Grécia, que corresponde à cidade de Atenas e à cidade de Corinto. Então, aqueles crentes em Tessalônica se tornaram referência do que é ser um discípulo de Cristo Jesus para todas as outras igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo em toda aquela região da Grécia. Paulo usa o testemunho dos tessalonicenses como um exemplo para toda aquelas igrejas plantadas por ele. Então nós vemos aqui, meus irmãos, como que, apesar deles serem recém-convertidos, como que ser um recém-convertido não significa necessariamente ser um crente imaturo. Você pode ter pessoas que às vezes estão há muito tempo na igreja, mas ainda não desenvolveram uma maturidade cristã. E por outro lado, você pode ter novos na fé, recém-convertidos, mas que já cresceram espiritualmente e já são maduros ao ponto de poderem dar um bom testemunho do evangelho para outros irmãos. E aqui nós aprendemos também como é importante nós vivermos o evangelho de tal maneira que, através do nosso testemunho, nós podemos encorajar outras pessoas. Veja que primeiro eles aprenderam a ser imitadores de Paulo, de Silas e de Timóteo no que diz respeito a ser um seguidor de Jesus, e agora eles estavam se tornando modelos, né? Estavam se tornando modelos. A palavra aqui, modelo, é a palavra em grego, que é a palavra tipo. É de onde vem a palavra tipografia, né? Tipografia, ou seja, reprodução exata, né? Reprodução exata. Tipografia foi uma das primeiras invenções, né, do homem. Hoje nós temos a máquina de Xerox, que é fazer uma reprodução exata de um documento. É essa palavra que Paulo aqui está usando para dizer que aqueles crentes então se tornaram uma cópia exata, né? Uma cópia exata do testemunho de Paulo, de Silas e de Timóteo, do que é ser um seguidor de Jesus. Do que é ser um seguidor de Jesus. E é isso que nós temos que reproduzir na nossa vida. Temos que andar com pessoas que dão um bom testemunho do evangelho e reproduzir aquilo que é bom, aquilo que diz respeito ao reflexo do que é ser um seguidor de Jesus para outras pessoas. Então, Deus usa a nossa vida para que outras pessoas conheçam o evangelho através do nosso testemunho. O contrário também vai acontecer, né? Se não formos este modelo, se não reproduzirmos com exatidão o que é ser um seguidor de Jesus, as pessoas também vão olhar para nós e vão se escandalizar. Então veja a importância aqui do que é ser um seguidor de Cristo Jesus. Logo em seguida, Paulo vai falar então, além do testemunho que eles davam, ele vai falar também do comprometimento que eles tinham em proclamar o evangelho de Jesus, em ser uma igreja missionária. Verso de número 8, ele diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus
a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aqui a gente vê outra característica do poder da salvação em Cristo Jesus, que é a fidelidade que eles tiveram na proclamação do evangelho. A palavra que Paulo usa aqui para repercutir, repercutiu, essa palavra aqui significa soar adiante. É uma palavra usada na época para se referir a alguém que tocava uma trombeta ou ao barulho de um trovão, né? Barulho de um trovão. O que Paulo está dizendo é que a vida que eles viviam, o compromisso que eles tinham com o evangelho de Cristo Jesus, era como se eles estivessem tocando um instrumento musical ao ponto das pessoas ouvirem, mesmo que à distância, o som da música do evangelho através do testemunho deles. O que Paulo está dizendo é: o evangelho de vocês está sendo vivido com tamanha sintonia com aquilo que vocês aprenderam do que é ser um discípulo de Jesus, que mesmo à distância, mesmo em lugares distantes, este evangelho está sendo ecoado como uma música aos ouvidos de todos, não só da Macedônia e da Acaia, mas também de toda parte, de toda parte, de toda parte. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, o que é ser uma igreja missionária. Ser uma igreja missionária significa nós vivermos o evangelho de tal maneira que nós nos tornamos, então, um instrumento de Deus para que outras igrejas, para que outros irmãos, para que outras pessoas conheçam a Cristo Jesus através de nós, né? Graça recebida, graça compartilhada. E o testemunho que reverberava através da vida que eles viviam, desta vida convertida a Cristo Jesus, era de verem, como diz o verso 8, toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Aqui nós temos então qual foi esse testemunho, né? Que fez com que outras pessoas em outros lugares, as outras igrejas, ouvissem a respeito da conversão dos crentes da cidade de Tessalônica. Eles deixaram os ídolos e converteram-se a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Muitos na cidade de Tessalônica adoravam vários deuses. Eles eram politeístas, adoravam os deuses grego-romanos. E aqui Paulo mostra qual é a prova incontestável, né, de que eles eram um povo eleito de Deus. A eleição deles era uma demonstração clara através da conversão, uma transformação radical, uma transformação radical. E há dois elementos aqui da conversão, meus irmãos. A gente vê lá em Atos capítulo 20, verso 21, quais são as características fundamentais de uma conversão. Atos 20, 21, diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui duas características, poderíamos dizer, dois lados da mesma moeda. Conversão é arrependimento, e o arrependimento era claro na vida daquelas pessoas que se convertiam a Cristo Jesus, porque elas deixavam os ídolos. Então arrependimento é você dar as costas para a idolatria, dar as costas para o pecado. E quando você dá as costas para o pecado, você muda a direção da sua vida. É uma mudança, então, de 180 graus. 180 graus. E aí entra o outro elemento da conversão. Arrependimento para com Deus
e a fé no Senhor Jesus Cristo. Você dá as costas para o pecado, dá as costas para aquilo que você passou a entender que é contrário à vontade de Deus. Você abandona os ídolos, abandona o caminho errado e agora você se volta pela fé em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi isso que aconteceu então com os Tessalonicenses. Deixaram os ídolos, vos converteram a Deus para servir agora o Deus que é vivo e verdadeiro. Abandonaram os ídolos que nada podem fazer, ídolos mudos, e agora estão servindo por meio de Cristo Jesus ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo então se lembra disso, mostrando que esta era uma prova incontestável de que eles eram de fato um povo eleito de Deus. E por fim, Paulo vai falar da última característica de um povo eleito de Deus, que é a expectativa da volta do Senhor Jesus, no verso 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo fala então da última marca de um verdadeiro eleito de Deus, a marca de uma conversão genuína ao Senhor Jesus, que é quando você se converte a Jesus, você passa a amá-lo de todo o seu coração. E qual passa a ser então o nosso desejo? Qual é a nossa expectativa? Em outras palavras, qual que seria a expectativa da noiva, né? É o dia do casamento, né? As mulheres sabem muito bem disso. Não vê a hora de encontrar o noivo. Então, qual é a expectativa nossa quando nos convertemos e nós que somos a noiva, a igreja? É então o dia que nós vamos nos encontrar com Jesus, que é o nosso noivo, que é o nosso Salvador. Por isso, Paulo diz: para aguardardes dos céus o seu Filho. Aguardardes do céu o seu Filho. É aquele texto de Atos 1, quando os discípulos estão olhando e vendo Jesus subindo às alturas, e o anjo diz: do modo como vocês viram Jesus, vocês também o verão descer do céu. E essa é a expectativa, então, que nós temos, meus irmãos. E esta deve ser a nossa atitude diária de termos esta ansiedade de aguardarmos a volta do Senhor Jesus, que diz Paulo, a quem Deus Pai ressuscitou dentre os mortos, mostrando que o Pai, através da ressurreição de Jesus, aceitou o sacrifício dele no nosso lugar e de que ele então é o nosso único Salvador. Jesus foi exaltado com a sua ressurreição e a sua ascensão. Ele está hoje no céu, ele é o Rei, ele é o Senhor, todas as coisas estão colocadas debaixo dos seus pés. E esta é a nossa expectativa, a nossa espera paciente, a nossa confiança de esperar a volta do Senhor Jesus como Rei em glória para nos buscar, para nos encontrarmos, quando Ele, como noivo, vai se encontrar conosco, que somos a sua noiva. Então, a volta de Jesus, essa expectativa pela volta de Jesus, é o que nos faz perseverar em meio às dificuldades que temos vivido neste mundo. Paulo vai falar dessa expectativa da volta de Jesus em Tessalonicenses várias vezes. Aqui no capítulo 3 mesmo, ele diz assim, do verso 11 ao verso 13: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ou seja,
A expectativa que temos a respeito da volta de Jesus é o que nos encoraja a vivermos uma vida de amor, de crescimento espiritual, de buscar uma vida de santidade. Sabermos que Jesus vai voltar é um grande estímulo para nós vivermos com paciência, sabendo que ele vai voltar e a volta de Jesus será então a consumação do século. Por isso Paulo fala lá no versículo de número 10, bem no final, quando ele fala: Jesus que nos livra da ira vindoura. Jesus que nos livra da ira vindoura. Aqui nós podemos entender que há duas obras de salvação feitas por Jesus. A primeira ele fez na cruz do Calvário, quando ele bebeu o cálice da ira de Deus no nosso lugar. E é porque ele realizou a obra de salvação no Calvário que nós seremos salvos da ira vindoura. Ira vindoura se refere ao dia do juízo, quando Jesus voltar. E ele vai trazer o cálice da ira de Deus sobre aqueles que não se arrependeram e não creram em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqui há uma referência muito clara de que não haverá uma segunda chance. O tempo da oportunidade, segundo a Bíblia, chama-se hoje. Hoje é o momento das pessoas se arrependerem e crerem em Jesus como seu Salvador, porque quando ele voltar, será então o tempo não mais de arrependimento e de conversão a Jesus, mas será o momento da ira vindoura, né? Da ira de Deus que será derramada e aplicada pelo Senhor Jesus àqueles que não se arrependeram e não creram que Jesus é o único Salvador. Bom, quero terminar então dizendo algumas coisas para nós. Nós podemos aplicar desse texto para a nossa vida. A primeira delas é que ser um eleito, um povo escolhido, significa ser alguém que experimentou o poder transformador do Evangelho do Senhor Jesus. Essa é uma questão importante que às vezes as pessoas fazem, uma pergunta, dúvida que as pessoas têm. Como que eu sei se eu fui escolhido por Deus? A resposta é: se você experimentou na sua vida um verdadeiro arrependimento, a fé em Cristo Jesus, se você experimentou o poder do Evangelho na sua vida por obra do Espírito Santo de Deus, e se na sua vida há essas características que Paulo aqui menciona, isto evidencia claramente de que você é alguém que foi escolhido. Porque todo eleito de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai experimentar através da pregação do Evangelho e do poder do Espírito Santo uma transformação radical em sua vida. E aí nós aprendemos em segundo lugar, então, o que é conversão. O que é conversão? Olhamos para a vida desses crentes em Tessalônica e aprendemos que eles se arrependeram e creram em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Como nós já vimos, o Evangelho não é uma coisa apenas de palavras, não é um nominalismo, né, ser cristão. Mas ser um cristão é de fato se converter a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, nós aprendemos a importância do nosso testemunho, do nosso papel como igreja. Jesus diz que nós devemos ser sal e luz neste mundo. Então nós devemos ser, sim, meus irmãos, testemunhas de Jesus. As pessoas à nossa volta estão olhando para nós. E devemos então examinar a nossa vida e perguntar: qual o testemunho que eu estou dando do Senhor Jesus, do Evangelho, para as pessoas à nossa volta? E entender que Deus vai usar o nosso testemunho para que as pessoas conheçam a Jesus através da nossa vida. E por último, nós vemos como que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer situação, né? Aplicando para nós, hoje, o Evangelho é o poder de Deus para transformar a nossa vida e nos sustentar neste período que estamos vivendo. Esse período de distanciamento, de isolamento social. Nós temos que entender que o Senhor Jesus é suficiente. A igreja de Tessalônica está vivendo uma dura perseguição por parte daqueles que não criam em Jesus como seu Salvador. Mas mesmo assim, naquela tribulação, naquele aperto, né? Eles tinham alegria do Espírito Santo.
porque entendiam a suficiência de Cristo para as suas vidas. Que assim também o Senhor derrame graça sobre nós, para vivermos alegres no Espírito Santo de Deus. Saber que em Jesus nós temos tudo que nós precisamos. A alegria que nós precisamos vem do poder dele, pelo seu Espírito que habita em nós, para vivermos em toda e qualquer situação. Amém?